Tema de hoje: Deus vê o coração. E eu começo com a leitura do texto bíblico de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 23. Eu vou pular alguns textos, portanto, todos os textos que nós vamos utilizar estarão aqui na tela. Eu estou usando nesse momento a nova versão internacional. 1 Samuel 16, versículo 1 em diante, o texto diz assim: O Senhor, Yahweh, disse a Samuel. Toda vez que você vê a expressão o Senhor, no original está esse YHWH, que é o nome de Deus dado ali a Moisés, como nós já estudamos aqui. O Senhor disse a Samuel, Samuel o profeta: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Saul era o rei no momento. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, pulei para o versículo 6, com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O cara devia ser bonitão, grandão, aquele cara, panca de rei, sabe? Panca de rei. Samuel falou, esse é o cara. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Às vezes eu fico pensando que foi isso que Deus falou com a Magda para qualquer outro cara que apareceu na vida dela, viu? Abrindo um parêntese bobo aqui, já que eu falei isso, né? Um dia eu conheci um ex-namorado dela. A gente não estava namorando ainda, entendeu? E o cara estava querendo voltar com ela. E ia ter alguma coisa que eu estava indo lá no lugar e o cara também foi. Imagina, a hora que eu vi o cara, sabe assim, quando o braço do cara é sua perna? Pior ainda, foram me buscar na estação, porque eu fui de busão, né? E o cara tinha um carrão todo incrementado. Foram me buscar na rodoviária, você imagina. Era um retiro com a família. Quando eu vi o cara descendo do carro, aquele cara assim, sabe, aquela cara de galã de cinema, minha vontade era me enfiar debaixo do busão que eu tinha acabado de descer. Eu tinha duas opções ali, ou eu saio correndo ou eu enfrento, né? Eu preferi a segunda. Como a gente já tinha conversado, eu e a Magda, já fazia 1 ano que nós éramos amigos, estávamos orando juntos, já éramos apaixonados um pelo outro. A hora que eu olhei aquele cara bonitão, ou eu achava assim, o cara mais feio do mundo e sumia do mapa, ou eu fazia o segundo, que foi o que eu fiz. Quando eu olhei aquele cara, daquele jeito, eu falei, quer dizer que eu sou melhor do que esse aí? Uhul! Cada é um jeito que você tem que encarar, meu amigo. Vamos lá, vai na cola. Pouco tempo atrás, nós fomos a família toda fazer exame de vista, e o médico chegou assim para a Magda e falou, mas menina, como é que você fica sem óculos? Desse jeito eu falei, doutor, agora pode dar, não tem problema não. Depois de 20 e poucos anos de casado, agora você pode dar, pode consertar a visão dela, que ela não tem mais como correr. Vamos lá. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos repetir juntos essa frase? Mas o Senhor vê o coração. É isso que Deus vê na nossa vida. Deus não se impressiona com sua habilidade, com seus dons, com seu dinheiro, com sua posição social. O Senhor olha o nosso coração. É isso que Ele vê. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Em seguida, Jessé levou a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé,
esses são todos os filhos que você tem? Porque Deus tinha falado com ele, você vai ungir um dos filhos dele. Passou todos. Deus falando não. Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Há uma curiosidade no texto, porque Saul, o rei anterior, também foi ungido rei por Samuel. Mas se a gente prestar atenção, tem um detalhezinho simples, que passa despercebido numa leitura no texto, que fala de Saul e o que fala de Samuel, que fala de Davi. Saul foi ungido, lá em 1 Samuel 10, versículo 1, diz que quando ele foi ungido, Samuel fez o uso de um vaso com óleo. E Davi foi ungido, e Samuel fez o uso de um chifre com óleo. Vaso é algo feito por mãos humanas. O chifre veio da natureza, é das mãos de Deus. Esse simples simbolismo mostra claramente o tipo de liderança de Saul e o tipo de liderança de Samuel. No domingo passado falamos sobre o povo pede um rei, era este Saul. Deus falou, tá bom, dá para eles o que eles querem, então é um vaso com óleo. Mas no caso de Davi não, era esse chifre com óleo. Queridos, Deus vê o coração de uma pessoa. É interessante notar nesse texto como Deus nos ensina algo interessante, que é mais importante o coração da pessoa do que sua postura, do que suas habilidades, do que a sua aparência. Muitos problemas que nós enfrentamos hoje, na vida da igreja, na vida profissional, na vida pessoal, acontecem por causa de pessoas que perderam o seu coração, se perderam em si mesmas, elas já não são mais as mesmas. Você deve conhecer alguma pessoa que quando ou chegou numa posição de líder, vamos pensar em termos de igreja, tem gente que dentro da igreja, só porque o cara tem um cargozinho, alguma coisa, já se sente o cara agora, já não é mais do povão, já não se mistura mais com as pessoas. Isso não se parece com Jesus de Nazaré, não. Não se parece. Hoje em dia, eu acho uma vergonha, pastor, apóstolo, que anda com segurança. Acho uma vergonha um negócio desse. Alguém fala o seguinte, não, mas é que os dias hoje são perigosos, né? A pessoa pode ser sequestrada, pode ser assaltada. Ué, e Paulo apóstolo? Paulo falou, eu já passei pela mão de salteadores, ou seja, já fui assaltado, Paulo apanhou, Paulo passou por tudo isso. Os caras são melhor do que Paulo apóstolo, isso? Para! Você consegue ver Jesus assim? Aliás, a única vez que Jesus, ele não pediu, e os discípulos quiseram poupá-lo, foi num momento em que chegaram os pais e trazendo criança para Jesus abençoar, e os discípulos, não incomoda o mestre, não incomoda o mestre. Jesus deu uma bronca, falou, não, deixa vir a mim. Então, muitas pessoas, você conhece isso na empresa, gente que trabalhava com você, o cara subiu de cargo, agora te exige que você chama ele pelo título dele, pelo cargo dele, ou algo parecido. São pessoas que parece que perdeu o coração, mudou, se transmutaram, mudaram o jeito de ser. Algumas pessoas deixam o seu coração se iludir com a fama. Eu conheci pessoas sem fama e depois na fama se tornam pessoas intocáveis. Outros com intelecto. Agora, porque você vê isso muito em primeiranista de faculdade, né? O cara entrou na faculdade já acha que é o tal, que sabe de tudo, que discute de tudo. Baixa a bola o indivíduo, baixa a bola. Outros, por sua posição social, já não fazem mais o que faziam antes, porque agora, queira ou não, é mais riquinho e tal. Perderam a humildade e se tornaram arrogantes. Querido, isso é para mim e para você.
um coração bem guardado, um coração sincero, humilde diante de Deus, é qualidade imprescindível para quem quer ser usado por Deus nessa vida. Para quem quer ser um canal de Deus para ser abençoador de outros. Por isso, não é difícil você ver gente, às vezes, muito menos capacitada, seja em conhecimento, ou às vezes até, vamos falar de igreja, em tempo de igreja, sendo muito mais usados em seus ministérios do que outras. A razão é porque são pessoas de coração puro, guardado para Deus. É para isso que serve esse conselho bíblico, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Guarda isso. Nessa figura que aparece para nós aqui, Davi, nós encontramos nele um rapaz simples, do campo, pastor de rebanho, ou seja, peão, que por causa do coração que ele tinha por Deus, Deus o enxergou. É interessante notar que haviam outras cidades mais proeminentes em Israel, mas ele fala lá, Belém, aquele lugar, é lá que tem um camarada que me ama. Deus viu o coração de Davi no meio de uma multidão toda e falou, é esse que eu quero que me represente diante do povo. Por isso eu quero verificar aqui alguns detalhes que nos mostram um coração correto, que cada um de nós tem que ter, se nós queremos ser tremendamente usados por Deus nesses nossos dias. 3 deles. Primeiro, tenha um coração ensinável. Esse coração ensinável, talvez eu poderia dizer aqui, você já ouviu Jesus falar, bem-aventurados os mansos. A palavra manso significa ensinável. O que é um cavalo manso? É um cavalo que foi domado, é um cavalo ensinável. O que é um manso, como Jesus falou? É uma pessoa que se deixa, que se permite aprender com os outros. É interessante que o próprio Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus falou, gente, eu ainda estou aprendendo também. Eu aprendo com as pessoas. Por isso que ele se misturava com o povo, porque ele queria crescer no seu aprendizado. Tem muita gente que acha que Jesus já sabia nascendo tudo, né? Mas ele aprende também. Da mesma forma, nós temos que ter um coração ensinável diante de Deus. Provérbios 9, versículo 9, diz assim, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Quem tem um coração ensinável, vai ser mais sábio ainda. Quem tem um coração ensinável, ele está aberto para poder receber alguma orientação, algum conselho, mesmo que às vezes esse conselho seja diferente do que você pensa. Porque tem pessoa que está aberta para ouvir só o que concorda com ela, né? Mas às vezes nós temos que ouvir pessoas que pensam diferente da gente, porque elas podem ter ali talvez alguma coisa de sabedoria, ou algum ângulo que ela está vendo a história que você não está vendo. Eu me lembro certa vez, era uma questão de trabalho profissional, tínhamos ido ali almoçar, e estava eu, um senhor, e um rapaz. E esse rapaz abriu o coração, jovem, recém-casado, e começou a falar o seguinte, falou, cara, não dá para conversar com a minha esposa, brigamos o tempo todo, vou falar qualquer coisa, vai sair mais briga. Cara, assim, se eu pudesse hoje trabalhar o dia inteiro aqui para varar o horário, para não ir para casa, eu faria isso, porque não dá para bater papo, não dá, a gente não se entende. E aí, aquele senhor, um homem já idoso, no sentido de, notava-se no seu rosto, um homem de idade mais avançada, experiente. Ele falou, moço, eu posso te dar um conselho? Ele, claro, respeito, né? E aquele senhor disse o seguinte, volta para casa, não discuta quem estava certo ou quem estava errado, faz diferente. Chame, a primeira expressão que você vai falar é que você quer pedir perdão.
Peça a ela para te dizer no que ela ficou magoada com você. Na hora o menino até interrompeu, falando assim, não, mas e ela? As coisas que ela me magoou. Ele falou, isso não é o momento. Eu estou falando com você, faz a sua parte primeiro. Então, pelo menos você fazendo isso, vocês vão conseguir conversar de novo. E aí você está dando chance de se acertar esse momento. O rapaz ouviu, me parecia meio contrariado, querendo dizer, não, mas e ela, né? Mas ouviu, almoçamos juntos, passou. Dia seguinte, de manhã, entrando no trabalho, eu entrava antes dele, quando ele chegou, já veio direto chegar para mim e falou, cara, preciso dar um abraço no tiozinho. Falei, sério, como é que foi? Assim, eu não acho que resolveu tudo, mas foi a expressão dele, cara, resolveu tudo. Claro, a gente entende que o casal, né, ficou num momento de muita alegria, né? E você vê, quando nós temos um coração humilde para acatar uma correção, voltamos atrás e pedimos perdão das coisas que fizemos, nós podemos recomeçar a vida da maneira correta. Só um coração ensinável faz assim. Uma pausa nesse momento, não tem a ver aqui com a continuação da minha mensagem, mas eu preciso falar com você, que veio para cá hoje, brigado com alguém. A minha dica para você é, segue o conselho desse senhor que foi dado para esse rapaz. Vai você primeiro e toma você atitude. Pede perdão, talvez você esteja igual ao rapaz. Não, mas foi o outro que me ofendeu. A palavra branda desvia o furor, diz as Escrituras Sagradas. Vai e pede perdão. Assume o seu erro. Mas eu não errei. Inventa um, não tem problema não. Estou brincando, claro. Mas pergunte para a pessoa o que a magoou, porque às vezes se trata de emoções. E emoção não é lógica. Emoção é emoção. A pessoa fala, mas eu senti que você fez isso. Tá bom, se ela sentiu, estando certo ou não, não é lógica. É emoção. E a emoção tem que ser respeitada nesse momento. Então, querido, seguindo aqui, fuja de discussões. Tenha um coração manso. Brigou com alguém, procure reconciliação. Cá entre nós, a vida já é curta pra caramba, ainda você vai passar a sua vida brigando. A vida já é curta e a gente tem tão pouco tempo, então evite briga. Porque olha quanto tempo da sua vida você está perdendo porque está insistindo em discussão. Aliás, para de ficar, algumas pessoas ficam buscando discussão. Por exemplo, para você que fica procurando briga na internet. Indivíduo, você ainda vai brigar no post de outra pessoa. Deixa o cara falar o que ele quer falar. E você vai lá no feed dele brigar com o cara. Meu conselho para você, vai viver tua vida. Deixa para lá a vida dos outros. O cara quer comprar na C&A ou na Renner, é problema dele, entendeu? Você vai ficar fazendo cara feia. Não adianta achar que todo mundo tem que seguir a sua opinião. A propósito, o problema nosso que a gente briga é que a gente quer que todo mundo pense igual a gente. E eu vou te falar uma coisa, a uniformidade é burra. Porque fazer tudo igualzinho é vida de gado. As pessoas têm que aprender a pensar por si próprias. Quem disse isso não sou nem eu, é um cara bem melhor do que eu para você ouvir, um tal de Paulo, apóstolo. Na carta aos Gálatas 6,4 ele fala assim, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Em outras palavras, cada um na sua. Vai resolver você seus problemas, vai ter você sua opinião, pode compartilhar, claro que pode compartilhar sua opinião, mas brigar por causa de opinião. Tem gente que por falta de sabedoria, perde a chance de ficar calado. Perde a chance. Se mete em briga que não foi chamado. O pior é que algumas vezes nós acabamos, sem perceber, pegando esse costume de outras pessoas. Anda com briguento, você vai ser briguento. Você precisa aprender a selecionar mais com quem você anda.
Eu estava numa reunião com algumas pessoas que são coaches, assim, que lidam com liderança e tudo mais, uma reunião muito proveitosa. Um deles disse algo que me marcou. Ele falou: olha, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, ou quem você mais ouve, dá ouvidos. Quem são as pessoas que você mais dá ouvido? Você é a média das 5 pessoas. Se você dá muito ouvido para uma pessoa que é só reclamona, ela está te jogando para baixo. Você anda ou dá muito ouvidos a uma pessoa que só fala mal dos outros, você está indo para baixo. Provérbios 13, versículo 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Dizia minha avó: diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Ou diga-me com quem andas, que eu direi com quem andas. Não é? Eu diria o seguinte: diga-me os seus podcasts e os sites que você visita. Diga-me o que você anda escutando e ouvindo. Eu vou te dizer quem você é. Alguém que tem coração sábio, ele aprendeu algumas coisas. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, fala: as más companhias corrompem os bons costumes. E no livro de Salmos, no capítulo 1, tanto no versículo 1 quanto no versículo 6, vai falando: é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas fala o quê? Que antes o seu amor, o seu temor, o seu coração, não é? Está o quê? Na lei do Senhor. Então essa pessoa precisa saber selecionar com quem ela anda. Tem gente que nos leva para mais perto de Deus. Tem gente que nos empurra para cima. Aliás, um instante. Pensa aí. Quem são essas pessoas que te levam para mais perto de Deus? Quem são as pessoas a quem você dá ouvidos, ouve, e ela simplesmente empurra para cima? Você fala: toda vez que eu ouço alguma coisa, é melhor para mim. Ok. Segunda lista. Quem te empurra para baixo? Quem é que está te levando para longe de Deus? É sábio você selecionar um pouco com quem você anda. Então, ouça gente sábio. Você é a média das pessoas com as quais você convive. Texto de Provérbios 22, versículo 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Eu acho interessante essa expressão. Presta atenção. E aplique o seu coração ao meu ensino. Presta atenção. Anota. Reveja. Reescute. Fale com outras pessoas para ajudar na sua memorização. Deus, Ele coloca sábios no nosso caminho. E a essas palavras, a esses ensinos, correções, conselhos, nós precisamos dedicar a nossa atenção para eles. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17, diz assim: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção. Presta atenção nos sábios, tem muitos por aí. Tem muita gente com muita sabedoria, com muita graça, para poder ministrar algo ao nosso coração. Precisamos dar ouvidos. Como disse aquele texto anterior, preste atenção, faça isso e você vai ter um coração ensinável. Amém? Segundo, tenha um coração humilde. Nós lemos aqui o texto de 1 Samuel 16, de 1 a 23, e ali nós vemos algo. Davi, ele tinha o mesmo direito que todos os outros filhos de Jessé. Chega o profeta na cidade, entenda bem, quando chegava o profeta, gente, nós estamos numa época que não haviam profetas. Samuel praticamente é o primeiro deles. Detalhe, o cara não era só profeta. Antes, ele era o juiz que governava Israel todo.
terminou a carreira dele como sendo o cara. Mas o cara era sacerdote. Era assim, imagina uma nação católica ver o Papa. Era a nação ver o sumo sacerdote, que era o caso, ele, Samuel. E mais, o cara era profeta. A nação inteira conhecia o cara, que desde criança foi oferecido pela sua mãe Ana para conviver ali, crescer. Todo mundo conhecia essa sumidade que era o Samuel. Você mora num vilarejo chamado Belém. E aí vem os meninos correndo avisando: gente, sabe quem está vindo aí? O profeta Samuel está vindo. Para quê? Os líderes da cidade foram ao encontro dele, para recepcionar, porque se recepciona a pessoa fora da cidade, e entra junto com ela fazendo um cortejo. Foram lá para receber o Samuel. A primeira pergunta deles é a seguinte: é de paz a sua vinda? Vem assim: Samuel, e aí, aconteceu alguma coisa? Não é? Imagina, o profeta vindo ali, falou: meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele falou: gente, tranquilo, é de paz. Eu quero me encontrar com a família de Jessé, que Deus me falou algo sobre a família dele. Meu Deus do céu, imagina a cidade toda. Samuel, quando entrou para a casa de Jessé, eu acredito que o vilarejo todo estava na cerca, do lado de fora, todo mundo olhando assim. E aí? Chegou para o Jessé e falou: eu quero conhecer todos os seus filhos. 7, tinha 8, 7 passaram um por Samuel. Por que o Davizinho não estava? Davi, ele tinha o mesmo direito que seus irmãos de estar lá. Ele sabia que Samuel tinha vindo à sua casa e tinha todo o direito de estar ali, mas não estava e nem brigou por causa disso. Davi não estava porque ele ficou trabalhando. E ele ficou trabalhando para que os seus irmãos pudessem ver o profeta. Alguém tinha que cuidar do rebanho. Ele falou: não, eu cuido, o profeta veio aqui para ver vocês. Davi não viu seus irmãos como sendo seus concorrentes. Ele ficou na dele. E o que eu noto logo de cara, nesse primeiro relato que a gente vê de Davi, ele era alguém que cooperava pela felicidade dos outros. Davi faz algo para que os outros sejam felizes. O profeta veio aí, vai ver: vão vocês, eu cuido aqui do rebanho para que vocês possam vê-lo. E a grande lição que o texto nos dá é que Deus olha o coração. 1 Samuel 16:7, de novo aquele texto: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos repetir isso de novo? Mas o Senhor vê o coração. Davi é chamado. Interessante, os irmãos tiveram tempo talvez de tomar um banho, se barbear, aparecer lá para o profeta, porque antes ele chegou, foi fazer sacrifícios, tudo mais, e nesses sacrifícios, aquela parte da carne do sacrifício, o sacerdote come com alguém para abençoar este alguém, e esse sacerdote falou: eu vou comer com a família do Jessé. Então foi todo o ritual e deu tempo dos meninos irem se trocar, tomar banho, passar lá diante do sacerdote. O Davizinho veio cheirando, isso aí, estrume, né? Com capim no meio do cabelo, suado. Me chamaram? A hora que entra esse camaradinha, Deus fala para Samuel: este é ele. Uau! Davi foi ungido na frente de todos, e depois, ele seria então o próximo rei. Voltou a trabalhar. Acabou de ser ungido. E aí, Davi? Não, as ovelhas estão lá sozinhas, vou voltar para lá que eu tenho que trabalhar. Foi lá trabalhar. Foi cuidar de ovelha. Não reivindicou nenhuma posição de destaque diante dos seus irmãos. Continuou sendo o mesmo cara humilde que era antes. Voltou a cuidar de ovelha. Inclusive, quando ele teve uma outra chance de comparecer agora perante o rei, perante Saul, que foi a guerra que estava tendo com os filisteus, e o Saul estava recrutando pessoalmente soldados, ele não foi, foram seus irmãos que foram, ele ficou lá cuidando. Só foi quando o pai dele mandou.
É nesse contexto que a gente precisa entender aquele salmo lindíssimo de Davi, pastor de ovelha, se colocando na posição de ovelha, que é o salmo de número 23. Davi, ele mesmo defendia as suas ovelhas, tanto que ele assim chegou lá, o profeta me ungiu, beleza, mas as ovelhinhas estão sozinhas lá, eu vou voltar para lá que eu vou cuidar das ovelhas. Esse era o coração dele. Ele sabia o que era um coração de pastor pelas suas ovelhas. Mas ele falava, o Senhor é que é o meu pastor. Dentre as coisas que o Senhor, Davi pudesse dizer assim, então, dentre as coisas que o Senhor, como meu pastor, vai fazer na minha vida, Deus vai se encarregar de cumprir todas as promessas, todas as palavras que foram ditas ao meu respeito. Ele não precisou fazer nada. Ele simplesmente confiou no pastor. O Salmo 23, então, aqui no contexto de Davi, poderia ser lido assim, o Senhor é o meu pastor, então Ele vai cuidar da minha vida. O Senhor é que é o meu pastor. Nada me falta, porque eu tenho Ele comigo, eu não sinto falta de nada. Esse salmo de Davi tem que ser nosso, tem que ser meu, tem que ser seu. Eu e você hoje precisamos continuar esse salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor, Ele me trata como uma ovelhinha querida, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva junto às águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, o Senhor é o meu pastor e Ele me guia. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa menininha aqui sabe disso, ó. Essa menininha sabe disso. Ao longo da vida dela, ela vai poder dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Aleluia! É o nosso Deus! Nosso Deus! O texto continua, porque o Senhor é o meu pastor, Ele me livra da maldade dos meus inimigos, e ainda mais, Ele prepara uma mesa para mim na frente de todos os meus inimigos. Porque o Senhor é o meu pastor, diz o Salmo, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Porque o Senhor é o meu pastor, eu não estou perdido, porque eu sei que em toda a minha vida, e mesmo depois da morte, eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Aleluia. Tenha um coração humilde, meu irmão. Tenha um coração humilde. Tem um coração de alguém que sabe que é ovelha também, e que tem um pastor que o cuida. Terceiro, tem um coração dependente de Deus. Dependente de Deus. Texto de 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5. O texto diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Vou explicar. Davi, quando ele começou a crescer um pouco mais e se destacar, o povo começou a gostar dele. Tem a história do Davi e Golias. O cara se torna um herói nacional. O povo todo começa a pensar nesse Davi como uma referência para a nação toda. Saul ainda era rei. E Saul começa a ficar com ciúme de Davi. Até que chega um tempo que Saul trama matar Davi. Acontece que o próprio filho de Saul gostava mais de Davi do que do pai. Ao ponto de chegar para o Davi e falar, sujou. Eu escutei conversa, vão te matar, foge. Davi era genro de Saul, ele casou com a filha do Saul, e o Saul queria matá-lo. Eu sei que
Sogro querer matar genro não é nenhuma novidade, né? Eu sei. Mas, por isso Davi, fugindo dos exércitos de Saul, e o exército atrás do cara, e o cara fugindo sozinho, chegou num limite de território, onde era o território dos inimigos de Israel, os filisteus. Saul sabia, se eu invadir ali, eu travei guerra, tem exército que vai me guerrear, parou por ali. E Davi vai fazer o quê? Davi se fez de louco. Claro, os exércitos de filisteus capturaram Davi. Falaram, esse aqui é um guerreiro, que venceu o nosso guerreiro, inclusive. Levaram-no para o rei. Quando ele compareceu perante o rei, ele se passou por louco, babando, tudo mais. O rei falou, deixa esse cara para lá, ele é um louco, é um demente, débil mental. Deixa o cara. Davi passou essa humilhação, essa vergonha para salvar a sua vida. Aí ele sai de Gate, que ele vê que lá não era o melhor lugar, já iam descobrir a farsa, né, que ele estava passando. E ele vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Continua o texto dizendo, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam, foram até lá para encontrá-lo. Uma pausa aí. Muitas vezes, quando alguém vem aqui para a nossa comunidade, e a pessoa vem com ferido, principalmente ferido com igreja, eu falo que um dos apelidos que nós demos para a nossa comunidade foi Caverna de Adulão. Logo no comecinho dela. Por quê? Versículo 2 aqui. Também se juntaram a ele todos que estavam em dificuldade, os endividados, descontentes. E ele se tornou o líder deles. Quando a Carisma começou, nós começamos com 35 pessoas. Se eu não me engano, 35 desviados. Se eu não me engano. Talvez alguns de vocês não fossem, né? Eu não digo desviado de Deus, mas desviado de igreja. Você tem uma ideia, inclusive eu. Era um lugar assim, era uma caverna para nós, né? O começo da nossa comunidade. Continuando o texto. Os que estavam em dificuldade, endividados e descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Ele estava correndo perigo de morte o tempo todo. Ele só pediu, olha, guarda meu pai e minha mãe aqui com você, eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida. Versículo 4. E assim, ele os deixou com o rei de Moabe, e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza. A versão de Almeida atualizada fala, lugar seguro. Não fique no lugar seguro, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete, que fica em Judá. Davi, ele dependia de Deus para tudo. Para ele, só importava aquilo que era vontade de Deus para a vida dele. Tanto que ele falou, até que eu saiba o que é que Deus vai fazer comigo. Mesmo estando numa fortaleza, o profeta fala para ele não ficar naquele lugar seguro. O lugar seguro não correspondia à perfeita vontade de Deus para Davi. Ele falou, eu vou sair do lugar seguro porque eu sei que Deus está me chamando para algo diferente. Note a disposição de Davi em confiar em Deus num momento de crise. Ele aceitou inclusive uma direção que era contra o senso comum. O melhor para se fazer era ficar naquele lugar seguro, mas ele falou, não vou ficar aqui não, eu vou contra o senso comum, vou fazer uma coisa doida, mas Deus está me dirigindo. E isso não se consegue apenas a partir de uma determinação interior. Não é que Davi era positivista, não é isso não. Isso nasce de um relacionamento com Deus. Davi era daquele tipo de pessoa, quando a gente confia, a gente confia. Davi era daquele tipo de pessoa que cria, por isso a palavra crente aqui, tá? Nesse sentido, aquele que crê. Davi era um crente que dizia assim, eu creio em Deus, então eu creio até as últimas consequências.
Aliás, é frase da minha avó essa. Minha avó dizia o seguinte: eu vou continuar tendo minha fé em Deus, ainda que Ele me mate. Mas eu vou continuar acreditando no meu Deus. Quando nós confiamos, nós confiamos. Já em Saul, nós vemos um outro coração. Tem uma situação que surge uma guerra dos filisteus contra Israel. Quando Saul viu que a batalha estava ficando difícil, ele buscou o auxílio de Deus, pedindo que trouxessem a Arca da Aliança. Os israelitas, eles acreditavam que se a Arca da Aliança estivessem com eles, eles seriam invencíveis, porque a Arca representava a presença de Deus no meio deles. Mas aí no meio da guerra começou a ter uma reviravolta, no meio da batalha. E quando Saul viu que os filisteus já estavam com os exércitos um pouco fragilizados e recuando, ele falou: não precisa trazer a arca, não, a gente está dando conta disso aí sem. Em outras palavras, na hora que a coisa apertou, eu preciso de Deus na minha vida. Aí ele viu que a coisa estava resolvendo, falou: não precisa de Deus mais não, aqui eu estou resolvendo sozinho. Esse era o coração do Saul. Saul tinha excesso de confiança em si mesmo, e ele não tinha um coração dependente de Deus. Para terminar, como é que é o seu coração? Como de Davi, que é dependente de Deus para tudo? Ou seu coração é um coração altivo, como o coração de Saul? Eu quero terminar lendo um texto bíblico com vocês, mas deixa-me convidá-lo a ficar em pé comigo, por favor. Fique em pé. Queridos, vontade de Deus para nós é nos dar um novo coração. Eu lhe pergunto como é que é o seu? Porque se tem alguma coisa para a gente mudar na nossa vida, ou como diz ali o texto de Provérbios, guardar, acima de todas as coisas que se deve guardar, diz ali o texto bíblico, guarda o teu coração. Não deixa teu coração ficar arrogante. Não deixa teu coração ficar perverso. Não deixa o teu coração ficar orgulhoso. Não deixa essas coisas acontecerem no seu coração. Porque se você perder esse seu coração, Deus não vai poder mais te usar. É interessante, a gente nota pessoas que tiveram um bom coração e começaram a crescer, mas mudaram no meio do caminho. E você olha a história da pessoa, você vê o fim dessa pessoa sendo triste. Tem uma pessoa que diz o seguinte: como terminamos é que conta. Que Deus não permita a gente perder o nosso coração diante dele. Amém? Alguns de vocês, no começo da sua vida cristã e carreira cristã, criem em Deus para tudo. Tinha aquele coração, como eu falo, coração de um novo convertido, né? Precisa de alguma coisa? Estou aí. É para orar? Vou orar. Alguma coisa está acontecendo? Vou crer em Deus. Mas aí você foi para a faculdade, aprendeu outras coisas. Eu não sou contra a faculdade nem conhecimento. Não sou. Mas a quem você está dando ouvidos? Se você é a média das 5 pessoas que você mais ouve, se você só está ouvindo gente que não ama a Deus, seu coração vai se esfriar. Aí você já não acredita mais como você acreditava antes. Alguns de vocês nem acreditam mais que Deus cura. E hoje você viu aqui gente sendo curada, você viu resposta de oração. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Aliás, Deus não muda nada acerca de que você crê nele ou deixa de crer. Ele continua o mesmo, você que muda. Eu conversei com um amigo de longos anos. E ele hoje é um cara muito próspero, um cara rico. E ele chegou para mim e disse assim, falou: Anésio, acredita em mim? E eu acredito, eu conheço ele. Ele falou: sabe,
Você lembra de uma fase nossa, quando eu era recém-casado? Cara, eu tinha que orar para ter o que comer. Eu tinha que orar para que desse certos negócios e eu conseguisse vender para ter comida dentro de casa. Hoje, eu estou numa situação que eu não preciso nem fazer conta. Eu não faço conta. Ele falou, eu não faço orçamento do mês. Eu ganho mais do que eu gasto, eu ganho. Ele falou, é bom isso? Vamos dizer que é luxuoso. Mas ele falou, é tão vazio. Ele falou, eu não quero perder o meu coração diante de Deus. E eu vejo que hoje, eu não tenho mais um coração dependente de Deus. Mas eu estou me disciplinando, ele falou, estou me disciplinando. Todas as noites eu e a minha esposa, nós oramos e agradecemos a Deus pelo dia, pelo que conquistamos, pelo dia seguinte. Porque mesmo a abundância que eu tenho, tudo provém de Deus. Não é errado ter abundância. Ele estava dizendo isso, não é errado ter abundância, é mérito do trabalho dele. Mas o errado é perder o coração. O errado, desculpa aqui o termo, o errado é você ficar fresco, metido, narizinho empinado. Isso é chato demais. Isso não parece com Jesus. Você subiu de nível social e parou de andar com gente mais pobre? Deus está vendo. Olha lá. Nosso coração não pode ser assim. Você está conhecendo coisas novas das Escrituras, está crescendo no seu conhecimento. Você despreza aquele que conhece menos? Você está mais sofisticado na sua maneira de buscar Deus? Você despreza aquelas pessoas que com simplicidade saltam, pulam, dançam, riem, são espalhafatosos? E aí? Olha o coração. Um dia, eu estava à noite em casa e sentindo um coração vazio. Essa comunidade devia ter uns 2 ou 3 anos de vida. E eu perdi o sono. Mas sabe quando você tem assim aquela quase que intuição, né, de ligar a televisão? Mas eu estava querendo procurar coisa de igreja mesmo, e achei. Fui assistir um culto da Universal do Reino de Deus. Detalhe, teologicamente, sou avesso a muita coisa que tem na Universal. E eu, quando estava ouvindo ali, já estava no finalzinho da pregação do pastor, eu ouvindo aquilo lá, eu estava tratando com desprezo. Onde já se viu o cara fazer um negócio desse? Mas ao mesmo tempo eu sabia, assiste, tem que assistir. Meio assim por obrigação, tô vendo. Mas aquele pastor, em 2 minutos, mudou a conversa. Perguntou de pessoas que estavam sentindo um vazio na sua vida e queriam ter uma experiência com Jesus e recebê-lo como Senhor de sua vida. Fez um apelo. Aquelas pessoas vieram à frente, chorando. Aí a minha sombra, como que saiu de mim, olhou para mim e falou, eu prefiro o jeito que ele faz do que o jeito que você não faz. Essa frase é de Dwight Lyndon Moody. Eu vi aquelas pessoas se derramando diante de Deus. Naquele momento eu orei, falei, Deus, me dá simplicidade para aceitar a diversidade, para ver outras pessoas que estão fazendo a sua obra de uma maneira diferente da minha. Me dá um bom coração. Eu vi naquele momento meu coração orgulhoso. Falei, Deus, quebre esse coração. Amém? Último texto que eu quero ler. Texto de Ezequiel, profeta. Ele diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Amém. Eu quero. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis.
Deus vai nos fazer andar nessa santa e maravilhosa lei do Senhor na nossa vida. Amém? Que Deus nos dê esse coração. Se você, assim como eu, naquele dia que precisei orar, dizendo a Deus, Deus, eu entrego meu coração para o Senhor, e quero ter um coração mais dependente do Senhor, que confia no Senhor. Se você hoje, ao ouvir essa mensagem, sabe que você também precisa disso, não vou lhe chamar aqui à frente, mas eu quero orar por você agora. Eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Você que está falando, Deus, eu quero um coração novo. Alguma coisa da mensagem que você fala, eu preciso mudar. Talvez você esteja falando, Anésio, mas se eu levantar minha mão, alguém vai falar, nossa, ele tinha um coração orgulhoso. Isso, então levanta mais ainda, sabe assim? Melhor ainda. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, muda o nosso coração, e que a boa mão do Senhor venha sobre nós, lave nossa mente e coração, tire toda a sujeira e poeira que o mundo colocou nela, e que tenhamos um coração limpo, puro, diante do Senhor. Queremos ter aquele primeiro amor, o coração do novo convertido, que é apaixonado, entregue completamente ao Senhor. Queremos te amar como foi da primeira vez, Senhor. Trabalhe em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.